Quantos entrevistados foram dessa vez? Quantos eleitores foram ouvidos? Dessa vez nós melhoramos, apuramos um pouco mais a margem de erro. Então, em vez de por volta de 5% que nós fazíamos, reduzimos para 4%. Aumentamos a quantidade de entrevistados de 400 para 601 entrevistados. Então, já realmente é uma metodologia mais forte ainda, com uma margem de erro menor. Isso dá mais garantia ainda para os resultados. A gente percebe que ainda é muito alto o número de pessoas indecisas, de eleitores que ainda não definiram em quais nomes vão votar, né, Alejandro? É isso. Nós temos aqui, por exemplo, na pesquisa espontânea, 30% não votaria em nenhum e 52,33% disseram que não sabem quem votariam quando foram questionados, no caso da espontânea, sem apresentação de nomes. Sim, isso reflete bem o momento, não só de Rio Claro, mas de todo o Brasil, referente a... Eu sempre falo que essa é uma pergunta que é um termômetro político da cidade, do país, e reflete realmente que os nomes ainda não, dos candidatos não são claros para a população. Isso reflete a realidade, com certeza. Mesmo quando são apresentados os nomes, no caso da estimulada, nesses 3 cenários, a gente tem, por exemplo, aqui no primeiro cenário, 21,17% não votariam em nenhum dos nomes apresentados. 6,67% não sabe. Segundo cenário, 30% não votariam em nenhum, 10% não sabiam. No terceiro cenário, 22,50% em nenhum e 7,83% também não sabiam. Esse pessoal ainda vai se definir, né? Nós temos ainda uma margem grande para... É o que você disse, né, Carla? Nós ainda temos um longo caminho para percorrer até outubro, muita coisa pode mudar e nós vamos medir isso ao longo do tempo. O que acontece é que realmente a população, ela, além de ela não ter uma informação muito clara dos candidatos, né, ainda não, nem os candidatos, muitos partidos ainda não definiram o próprio candidato, nós temos também que a população ela sempre deixa um pouquinho para o final essa decisão. Então é natural que nós tenhamos aí em torno de 17% a 20% de indecisos, ou de nenhum, que nós dizemos, né? Nenhum e não sabe. Até o momento da eleição nós vamos ter esse número, certo? Agora, uma mudança que é possível perceber em relação ao último levantamento, aos últimos levantamentos do ano passado, é que agora já existe, no caso a vereadora Maria do Carmo, que ela lidera os cenários aqui, ela já aparece com um índice perto dos 30%, que era um número que a gente não observava nos levantamentos anteriores. Os pré-candidatos eles tinham índices menores. Isso realmente foi uma surpresa. Bom, primeiro que ela não estava nas pesquisas, né? Então, realmente... Ela era apontada como candidata à reeleição no legislativo, né? A vereadora. Exato. Então, realmente, quando você... Isso já aconteceu em muitas cidades, isso a gente observa, que quando a população é estimulada, porque lembrando que essa é uma parte da pesquisa estimulada, o nome dela, assim como os outros... o entrevistado, né, ele recebe um cartão, um disco redondo, para deixar de uma forma não direcionada, então arredondo, cada vez isso vai mudando. E o que nós percebemos? Que a Maria do Carmo, né, ela se apresenta como uma possível, uma boa opção para os eleitores nesse momento, né? Então ela reúne ao longo do tempo do trabalho. Enfim, a população deve ser uma pessoa bem conhecida na cidade, né? E isso reúne as características que a população avalia como importante para ser uma prefeita, né? Então nós achamos isso, nós sempre dizemos, o trabalho para medir é o mais fácil. Eu falo que fazer a pesquisa é fácil, né? O que é difícil é a pessoa ser conhecida, ter uma imagem de acordo para a população. Então, assim, todos os candidatos têm um árduo trabalho para se fazer conhecido, conhecerem o trabalho dele, e nós simplesmente vamos medir e ver isso. Então, a população, já quase que 1/3 da população, achou que a candidata reúne... Seria o nome neste momento, entre, né? os apresentados, né? Seria o nome neste momento. Exatamente, Carlos. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.